Olá, muito boa tarde para você, obrigado pela sua companhia. Tudo bem, Sérgio Badabadalotti? Tudo bem, senhor Eduardo Florão. Tudo ótimo. Falar 4 vezes, né? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Tudo ótimo. Tudo ótimo. Que Coisa bom, boa. né? Que beleza. Tá feliz, Badazinho? Muito feliz, torcedor do Verdão feliz. Hoje fui dar uma caminhada ali na Arena Condá, ali, o pessoal feliz da vida. Uma noite mágica na estreia do Chapecoense na Série A do Campeonato Brasileiro. Que bom. É bom vencer, né? E lembrando que 2021 o Chapecoense demorou um turno inteiro para ganhar uma, né? Agora já na... Começar uma Série A ganhando do jeito que foi, com uma festa linda. Linda. Foi um momento muito especial. Que bom. É isso aí, fica para a história da Chape. Bom, a gente vai dar uma olhadinha nos gols, né? Mas o jogo você sabe, né? 4-2 para a Chapecoense, uma noite mágica, Arena Condá praticamente lotada, seja de torcedores da Chape como do Santos. Realmente a Série A tem uma atmosfera diferente. Pode colocar os lances pra gente aí, a gente vai comentando aqui com o Badá. O Chapecoense saiu na frente com esse pênalti aí, né, Badá? Saiu na frente com um pênalti. Começou uma jogada do Marcos Vinícius, deu um balãozinho no adversário, tocou pro Marcinho, o Marcinho limpou e lançou pro Ítalo. O Ítalo vai triplicar. O Chapecoense não vendeu o Ítalo e fez bem. O Ítalo vai triplicar o valor dele nessa Série A. E aí Walter Clar bateu com a categoria de sempre e acabou fazendo 1-0, 16 minutos, era cedo, né? Aí o Santos tomou conta do jogo. Aí o jogo ficou difícil para a Chapecoense, ficou perigoso, o Santos atacando bastante, um time que se movimentou muito no primeiro tempo, arriscou muito nos cruzamentos, aí já era para ter empatado, travessão salvou a Chapecoense e só deu o Santos, depois do gol da Chapecoense, só deu o Santos tomou conta do jogo, né? E a gente estava rezando para terminar o primeiro tempo, e eles errando alguns lances aí, rezando, olha só, é um bombardeio. E a gente rezando e torcendo. Tudo no primeiro tempo. Tudo no primeiro tempo. É tudo quando era lado. Era da direita, era da esquerda, bombardeio. E aí é o Gabriel Menino, que é bom jogador, né, cara? Surgiu como craque no Palmeiras. Já tem 25 anos, não é mais tão menino assim. Meteu lá na gaveta, sem chance para o Léo Vieira. E terminou o jogo empatado no 1-1. No intervalo, o Gilmar Dalpozo já fez uma boa alteração, tirou o Marcos Vinícius, que estava com o amarelo, colocou o Everton, que entrou muito bem na lateral direita. Para mim, o Everton, inclusive, tem que ser titular, mas quem escala é o Gilmar Dalpozo. E mesmo assim, o Santos começou bem. Só que faltando pontaria, Chapecoense se defendendo bem. Depois o Dalpozo cedo, né? 11, 12 minutos, fez 2 alterações importantes, colocando o Igor Meritão, que entrou muito bem no jogo, e também o Bolassi fora de ritmo, sem entrosamento, mas é um jogador que preocupa os times adversários. E aí uma bela jogada quando o jogo estava equilibrado, não tinha mais tanta pressão assim do Santos, 22 minutos, e o Barreal acertou esse belo chute aí, fazendo 2-1. Mas a Chapecoense não se abateu, a Chapecoense voltou para o jogo, Jean Carlos entrou muito bem, Igor Meritão, a melhor atuação dele com a camisa da Chapecoense, fazendo aí o gol do empate. Escanteio cobrado, é jogada ensaiada. Acho que foi o primeiro escanteio da Chape no jogo. Primeiro, o Santos teve 14, o Chapecoense teve esse primeiro aí e chegou ao gol do empate. João Paulo cabeceou para dentro e o Igor Meritão acabou empatando o jogo. Mas aí a gente já vê que o Chapecoense já começa a ter... O Dalpozo mexeu bem, saiu do 3-5-2 para o 4-3-3 e aí o resultado foi isso aí, a Chapecoense pisando na área com mais jogadores. Jean Carlos, a melhor atuação dele disparado com a camisa da Chapecoense, estava lá dentro, e se você está muito atrás, você não tem um meia pisando na área, e aí o Jean Carlos foi inteligente e acabou fazendo 3-2. E aí, que baita gol, cara. Começou com o Everton lá na lateral direita, o toque para dentro, toque de letra do Jean Carlos e o Rafael Carvalheira, o homem dos gols bonitos. Só sabe fazer golaço. 100 jogos ontem na Chapecoense, mais um gol bonito, ele participou nesses 100 jogos de 23 gols, é um jogador muito importante. Então, uma estreia dentro de campo falando, dentro das dificuldades que a gente sabia, apesar do Santos não viver um bom momento, é o 5º jogo sem vitória, não tira os méritos da Chapecoense, que soube jogar. Primeiro tempo soube sofrer, segurou do jeito que deu, segundo tempo mudou a postura do time, com mais bola, com mais posse de bola, principalmente quando mudou para o 4-3-3, Chapecoense controlou mais o jogo e aí, com bonitos gols, chegou a vitória. Uma vitória para ser comemorada, reconhecida, enaltecida do Gilmar Dalpozo. Para mim, no Gilmar Dalpozo, no segundo tempo, Gilmar Dalpozo foi muito superior ao Vojvoda, que não conseguiu encontrar soluções, e o resultado foi essa virada de 4-2. Então tem que ser comemorado e tem que dar os parabéns para o Gilmar Dalpozo e para o time, porque mesmo no momento difícil,
quando no primeiro Santos, quando o primeiro tempo que o Santos foi melhor, a Chapecoense teve um comportamento de raça, de garra, com intensidade, que era aquilo que a gente esperava que fosse acontecer na Série A. E aí no segundo tempo jogou futebol e merecidamente venceu por 4-2. Então, e o torcedor deu um espetáculo na arquibancada, mais de 17.500 torcedores presentes. Então, olha, uma atuação de luxo, de gala da Chapecoense, parabéns da Dalpozo, jogadores, diretoria aí que organizou o jogo e também aos torcedores que saíram felizes da vida com a vitória contra o Santos. Ô Badá, eu tive a sensação em alguns momentos de que alguns jogadores da Chapecoense sentiram a Série A. Sim. Né, que ficaram com medo, preocupados ali, não estavam no seu comportamento natural. Até porque alguns estrearam na Série A, né? Errando alguns passes que não costumam errar, não fazendo algumas jogadas que costumam fazer, mas parece que depois que levou o segundo gol, o time se soltou, né? O time se soltou e é normal que isso aconteça, porque não adianta, Série A, a chamada da TV Record fala, né? São os 20 maiores clubes do Brasil numa das competições mais importantes do mundo. Então é lógico que algum outro jogador vai sentir, vai ter dificuldade. Né? Então, e depois é o seguinte, o Santos perdendo por 1-0, era lógico que o Santos ia se jogar para cima, ia se jogar para o ataque. Mas com garra e raça até quando você toma um golaço desses aí, não tem o que fazer. Né? Mas alguns jogadores eu acho que podem evoluir, podem melhorar, podem progredir. Tirou essa ansiedade, porque todo mundo estava nessa ansiedade aí, nessa carga de responsabilidade, inclusive a gente, né? Que já estamos aí, vamos dizer assim, acostumados com o Série A. Não pode julgar os jogadores porque a gente também sente, porque a gente também estava ansioso e tal, né? É um mundo diferente. Aí lá no plantão o cara fala, tem gol de quem? Gol do São Paulo contra o Flamengo. Só que é o nosso campeonato, o ano passado a gente estava... Acompanhava de longe. Acompanhava de longe. Dizia, ó, gol lá no Maracanã. Fluminense 2-1 no Grêmio. Só que, gente, é o nosso campeonato. Então é lógico que causa essa ansiedade aí. Mas o time acho que soube suportar bem, conviver bem com isso. O próprio Gilmar Dalpozo entendeu bem o jogo, com as alterações que ele fez de jogadores e de esquema tático, de plataforma. Quando precisa mudar, tem que mudar para ter um pouco mais de posse de bola, não ficar levando tanta pressão. O Bolassi, que era uma curiosidade nossa, ele entrou sem ritmo de jogo, sem entrosamento. Eu acho que é um cara que vai ajudar muito a Chapecoense. O Robert tem entrado muito bem. É verdade. Então, a gente tem que ir com muita calma, muita tranquilidade. A gente não pode se empolgar em demasia. Muito pelo contrário, agora tem que valorizar a vitória. A garra, a raça, a disposição do time... Tem que valorizar. Correram. Dedicaram. Correram. E quando tu corre atrás, na marcação, o teu desgaste é maior, né? Mas o time teve muita garra, muita disposição. Então não adianta. Série A vai ser isso aí, gente. Vai ser um jogo mais difícil do que o outro. O próximo é o Vasco da Gama, lá no Rio de Janeiro, na outra quinta. Agora tem que virar a chave, porque domingo tem o Criciúma pelo Campeonato Catarinense, jogo de ida das quartas de final. Então, manter a humildade. Com certeza, lá em Criciúma já estão olhando o Chapecoense de outro jeito. Os caras estrearam na A e ganharam do Santos. Nos últimos 2 jogos fizeram 10 gols. Então, isso aí cria um ambiente de mobilização do time do Criciúma e do torcedor do Criciúma. Então, vai ser um confronto também que vai ser difícil domingo lá. Mas o time está evoluindo, está progredindo e é isso que nos dá uma esperança de que vai continuar melhorando com os próximos jogos. É isso aí. Vamos dar uma conferida no que falou o Dalpozo depois dessa vitória da Chape? A cara da Chapecoense é a vitória de hoje. Nos momentos de adversidade, na história da Chapecoense, a gente sempre busca força para vencer. A força desse estádio hoje pulsou, a torcida ela foi importante, né? Então, uma vitória com a cara da Chapecoense, com sacrifício, com luta. Eu lembro de um lance aí no segundo tempo, tinha 4 jogadores dando carrinho na bola. Essa é a cara da Chapecoense, é a minha cara, a maneira que eu gosto de jogar. Um time muito intenso sem a bola e com a bola propondo o jogo. A gente não conseguiu fazer no primeiro tempo. Hoje, estar na Série A foi uma conquista nossa. No caso do técnico, que demorou todo esse ano para voltar para a Série A, o clube que fazia 5 anos que não disputava a Série A. Alguns atletas já disputaram Série A e fazia algum tempo que não disputavam. Outros não tinham ainda disputado,
mas a gente tinha que degustar esse momento, é um momento especial. Ninguém deu isso de graça para nós. Espetacular.